O Espírito Santo lidera o ranking nacional de casos da febre Oropouche. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início do ano já foram registrados mais de 7 mil casos da doença no país e mais de 70% deles estão aqui no nosso estado. O Espírito Santo. Ao todo, em 2025, já foram registrados no Espírito Santo quase 5.500 casos de Oropouche. As cidades mais afetadas são Santa Teresa, região serrana, Itarana, Laranja da Terra, Colatina e Domingos Martins. A febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido por mosquitos e os sintomas são bem parecidos com os da dengue. Para explicar esse cenário, a repórter Titina Cardoso, sempre precavida, conversa agora ao vivo com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, o Orley Cardoso. Bom dia, Titina Cardoso. Bom dia para você também, querido amigo Orley. Titina, eu queria que você já começasse essa nossa entrevista fazendo uma pergunta. O Oropouche é transmitido também pelo borrachudo? Qualquer mosquito pode transmitir o Oropouche? Quando falou em Santa Teresa, lá tem região serrana, tem muito borrachudo, né? Queria saber que você fizesse essa primeira pergunta aí ao nosso glorioso Orley. Ei, Torino, bom dia. Pode deixar que eu vou perguntar para o Orley sobre isso. Orley, bom dia, muito obrigada pela sua participação. O Torino já mandou uma pergunta lá do estúdio, porque ele citou as cidades que têm mais casos, né? E citou que Santa Teresa é uma das cidades que tem mais casos. Ele perguntou, o Oropouche, a febre do Oropouche, ela é transmitida pelo borrachudo, né, pelo conhecido borrachudo, é qualquer mosquito que transmite. Qual que é o mosquito que transmite a febre do Oropouche? Bom dia, Torino, a todos que nos acompanham. Então, na verdade, a febre do Oropouche ela é transmitida pelo culicóide paraense. Então, o nome popularmente dele conhecido é o maruim. O borrachudo já é uma outra espécie. Então, as pessoas confundem pelo tamanho dele, mas é um outro mosquito, né? Que, na verdade, o próprio maruim também nem é um mosquito, né? Ele é da família das moscas, mas, assim, os pesquisadores acham mais fácil nós usarmos essa questão da semelhança com o mosquito, mas é um outro vetor, não é o mesmo borrachudo. Orley, e por que o Espírito Santo está liderando, né, infelizmente, liderando esse ranking no Brasil dos casos de febre do Oropouche? Qual que é o cenário aqui do Estado? Por que tendo tantos casos aqui no Espírito Santo? Então, primeiro é importante a gente colocar um pouco do cenário. Há exatamente um ano, nós identificamos o primeiro caso da febre do Oropouche no Espírito Santo. Nós tivemos uma prevalência, no maior número de casos em 2024, naqueles municípios ali primeiro começou em Colatina, depois em Rio Bananal, se estendeu para Laranja da Terra, e o maior número mesmo de casos em Alfredo Chaves, que começou também, finalizou em 2024 e deu sequência em 2025. O que a gente vê agora no cenário epidemiológico, nós usamos esse termo, é um aumento de casos agora na região central. Então, nós temos Marilândia ontem, por exemplo, foi confirmado 60 casos em apenas um dia de confirmação. Então, assim, a gente está vendo um aumento diferente. E aí, na sua segunda pergunta, o que se dá nesse cenário? Nós estamos vendo um vírus que ele veio uma cepa modificada, né, diferente daquele que circulava na região amazônica, e isso tem aumentado a transmissibilidade. E outras questões, que são a parte de questões ambientais e aquilo que o Espírito Santo tem, que é comum para essa espécie, ou seja, nós temos muita plantio de banana, nós temos a época agora da cultura do café. Então, tudo isso, para essa espécie, ela é importante e isso acaba contribuindo para o aumento de casos. No caso, é o maruim, né, Orley? Então, está mais comum na zona rural. Você disse, né, o plantio da banana, agora a colheita do café. Como que, né, os trabalhadores rurais eles podem se proteger para não pegar essa doença? Então, primeiro que o maruim ele tem um tempo de alimentação sanguínea, né, quando ele pica as pessoas para se alimentar, muito mais pela manhã, horário propício, e no finalzinho da tarde. Mas, praticamente, em locais que tem uma alta infestação desse vetor, ele está quase o tempo todo. Então, a melhor forma das pessoas se precaverem, principalmente as pessoas que estão na agricultura, né, nessa época de ponha de café, ou mexendo com a cultura de banana, é se proteger o máximo possível com roupas de manga longa. Então, usar sapato fechado, calça, camisa de manga,
aquele boné, né, aquilo que protege até o pescoço. Então, se proteger ao máximo, usar o repelente também, que ele não é 100%, mas ele inibe também um pouco a presença do maruim, e principalmente na parte de gestante, né, que como ele tem um risco de ter uma complicação pela infecção do feto, né, a transmissão, ela também tem que se proteger muito mais. O uso de repelente, ficar em locais mais reservados e principalmente evitar esse horário que é o horário de maior pico do vetor. Você falou da questão das gestantes. Quando teve aquele surto, né, da Zika, teve muito impacto nas crianças, né, os casos de microcefalia. Essa febre do Oropouche também causa algum tipo de sequela nas crianças, caso a gestante ela seja infectada? Sim, a Oropouche ela é parecida nesse quesito aí com a Zika. Ela causa aí malformação congênita e a criança, né, o bebê, ele pode, se for o vírus transmitido do feto da mãe para o feto, ele pode nascer com o cérebro menor, que é a microcefalia. Nós já temos um caso registrado no Espírito Santo, né, que é do ano passado. Então, essa doença ela tem essa grande ameaça também, nesse sentido que ela tem uma tendência, né, aí parecida com a Zika nesse aspecto. E quais são os principais sintomas? É muito parecido com a dengue? Como é que faz para diferenciar, né, a febre do Oropouche, da dengue, da Zika, da chikungunya? Tem algum sintoma que é mais específico do Oropouche? Então, do ponto de vista clínico, tanto a febre do Oropouche com dengue e chikungunya, praticamente, elas têm muita semelhança, mas são diferentes no sentido mais da parte de reação de gravidade. Por exemplo, quando você tem inícios aí agudo, febre, dor de cabeça, dor retroorbital, é muito parecido. Você não vai diferenciar. O que diferencia na forma grave, que a pessoa tem muitas hemorragias. Então, tanto que esse óbito que o Espírito Santo confirmou em 2024, a pessoa foi a óbito com 24 horas após ter dado entrada no pronto atendimento, com sangramento por várias partes do corpo. A dengue, especificamente, que a gente conhece mais, ela também pode fazer isso, mas ela passa por um outro processo, né? Isso demora mais. Então, as características do Oropouche, inicialmente, elas são parecidas com dengue, mas na forma grave ela diferencia com essa parte de ação mais grave aí em relação à hemorragia que causa no paciente. Mas a letalidade dessa doença ela é alta em comparação a essas outras arboviroses? Não, em comparação às outras arboviroses, ela tem letalidade baixa, né? Por exemplo, nós tivemos já 11.900 casos até agora, somando um ano de Oropouche no estado, e temos um óbito confirmado. A gente está ainda investigando mais 2 óbitos, mas se compararmos com dengue, por exemplo, o ano passado nós tivemos 42 óbitos confirmados de dengue e 99 óbitos em 2023. Então, a arbovirose que tem maior letalidade é a dengue, mas a Oropouche a gente também não pode menosprezar, porque ela vem trazendo agora toda essa complexidade, diferente do que tinha na Amazônia, que não tinha nem casos graves, nem muito menos óbito. Então, a gente tem óbito, malformação congênita, e tivemos 21 casos que foram casos graves que precisou de internação. Então, a gente ainda está aprendendo mais sobre a doença, investigando, a gente está recebendo o pessoal da Fiocruz, da Embrapa, nós fizemos um trabalho há 15 dias atrás em Alfredo Chaves, estamos testando, fizemos um trabalho em Santa Teresa. Então, a gente está buscando aí formas de intervenção, porque isso afeta tanto a parte econômica, né, porque as pessoas que dependem do meio rural, isso é um incômodo muito grande, e principalmente a questão da saúde, quando as pessoas são afetadas, precisam ficar afastadas, e outro caso é quando chega a questão do óbito, né? Orley, muito obrigada, né, pelas informações. Torino, eu conversei com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o Orley Cardoso, sobre a febre do Oropouche, né, que tem assustado, né, até porque 70% dos casos do Brasil estão concentrados aqui no Espírito Santo. A letalidade não é alta, mas, né, causa transtornos, causa sequelas, principalmente para as crianças, né, para as gestantes.